Oi, Tata, eu vou tentar então te explicar sobre a função afim, ou do primeiro grau. Primeiro, por que é do primeiro grau? Porque o número em cima do x é 1. Por isso, primeiro grau. A função afim ou do primeiro grau, ela existe quando dois números reais, a e b, tal que função de x é igual a x mais b. É complicado? Isso é complicado de entender. Mas isso aqui pode ser resumido por isso. Y é igual a x mais b. Nosso a, ele é o coeficiente angular. E o b, o coeficiente linear no gráfico. Isso é no gráfico, tá? Que é uma das coisas que tu disse que tinha dificuldade. Mas eu vou te mostrar que não é tão difícil assim. E eu espero que tu consiga entender. O gráfico, ele é uma reta oblíqua aos eixos x e y. Essas retas que podem ser crescentes ou decrescentes. Elas podem crescer ou decrescer. Se o coeficiente angular, ou seja, A, for positivo, a reta é crescente. Então, aqui, ó, temos uma reta crescente, que o coeficiente A, 1, é positivo. Aqui, nós também temos uma reta crescente, porque 2 é um número positivo, então ela é crescente. Ela não esquece isso aqui. E aí nós temos o coeficiente linear, no caso, b. Ele nos informa o valor de y em que a reta corta o eixo y. Ou seja, tá? Nós temos mais um como coeficiente linear, ou seja, b. Porque aqui nós substituímos por y é igual a mais b. Então, nosso b, 1, que está cortando no 1. E nessa segunda aqui, temos o menos 5 como b, coeficiente linear, está cortando o menos 5, a reta. Aqui mais um exemplo, quando A for maior que zero, ou seja, positivo, a reta é crescente. Se A for menor que zero, ou seja, negativo, a reta é decrescente. Exemplo, função de x é igual a 2x mais 1. Isso aqui é y é igual a 2, que seria a, x mais 1, que seria b, tá? Sempre dá uma olhada nisso. Agora, para a gente saber se é crescente ou decrescente. Para saber se a reta é crescente ou decrescente, só olhar o a. Positivo, crescente. Negativo, decrescente. 1/3 é positivo, então ele é crescente. É o exemplo do gráfico, tá? Te deu uma função, ok? E ele te deu os números. Resolva esta função de primeiro grau tal que x equivale a menos 1, 0, 1 e 2. Para resolver isso, nós vamos apenas substituir o y. O y é função de x, né? Lembra? A mais b. AX, né? Mais b. Sai, Michi. Então, vamos substituir. Desculpa se eu estiver indo rápido demais. Qualquer coisa, tu me manda uma mensagem e eu te mando um áudio tentando te explicar ainda melhor. Não precisa ter vergonha, tá? Então, aqui, y vai ser igual 2 vezes substituir x menos 1 mais 1. Vai dar o valor de y. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, eu devo 2, mas eu tenho R$1, continuo devendo menos 1. Então, temos uma função, eu não sei como é que diz, mas é uma ordem assim, ó. Lembra aquela ordem x, y? Para tu marcar no gráfico, no plano cartesiano? Então, vamos usar isso aqui também. Esse primeiro temos x menos 1, menos 1. 0. 2 vezes 0 mais 1
Sempre repetindo aqui, só troca o x. É igual 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, o que temos aqui? 0,1. X, Y. X, Y. Sempre nesta ordem. Aqui, 1. 2 vezes 1 mais 1. É igual, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Temos como x 1, y, 3. E aqui nós vamos substituir o y por... Não vamos substituir o y, não, eu me perdi, desculpa. Nós vamos, né, substituir o x por 2. Então, temos 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, x é 2, y, 5. Agora, estes pontos a gente coloca no gráfico. X, essa é a linha do x, tá? X menos 1. Achei. Y menos 1. Achei também. Agora eu uno os pontinhos e temos um ponto. Próximo, ó, esse aqui foi. Próximo, 0,1. Acho 0 na linha do x. Achei. Acho 1 na linha do y. 1. Une e pum. Achou. 1,3. x1, 3y. Então, x1, 3y. Pontinhos. E faz a bolinha. 2,5 é x, 2,5y. Então, x2, acho 2, 5 e une. Depois disso, tu só vai pegar uma régua e juntar tudo isso. Para saber se é crescente ou decrescente, tu não precisa olhar para a reta. Ela pode te confundir. Tu olha para a função. Se a função, o a, é positivo, então a reta, ela é crescente. Isso é fato. Ó, crescente, 2 maior que 0. Agora, além disso, nós temos os zeros da função. O zero da função, ou a raiz, é o valor x, que faz com que y seja igual a 0. Então, se ele te pede o zero de uma função, ele quer saber o valor da incógnita x, do número que não sabemos, que vai fazer com que o número y seja igual a 0. Por exemplo, eu quero... Enfim, nós temos exemplos aqui. E para encontrar o valor do zero da função, basta igualar a função a zero. De modo geral, para calcular o zero da função, temos que x é igual a menos b sobre a. Isso aqui eu achei confuso, tá? Vou te ser sincera. Mas, além de ter que fazer isso, tu pode só fazer normal, tá? Mas fazendo desse jeito aqui. Função de x é igual a 2x mais 5. E queremos saber o zero da função, ou a raiz da função. Ou seja, o número que vai fazer isso aqui dá zero. Vamos pegar essa fórmula. B, 5 dividido por 2. Menos 5 dividido por 2. É 2,5, né? É. O valor é 2,5. Isso eu sei. Menos 2,5. Porque no momento que tu multiplicar menos 2,5 por 2, vai dar menos 5. Tá? Ou sendo mais clara, nós podemos fazer com uma função de primeiro grau normal. Y é igual a 2x mais 5. Vamos deixar o x para um canto, né? Aqui, ó, o valor tem que dar zero. Então, x é igual a zero. Vamos passar, ó, menos 2x mais 5. 5 dividido por menos 2. X é igual a menos 2,5. Aí, aqui também tem o exemplo, zero da função de 2x menos 4. Isso é uma forma mais rápida, tá? Isso é uma forma mais rápida. E aqui é a fórmula que tu aprendeu na equação de primeiro grau, tá?
E aí tu me pergunta, Isabela, por que que o y fica zero? Porque queremos saber o número de x que faz com que o y seja igual a zero. Então, automaticamente, nosso y é o zero. Só precisamos descobrir quem é o x agora. Então, temos 4 é igual a 2x. 4 dividido por 2, que é igual a 2. Esse é o valor de x, que é igual a x. Então, se x for igual a 2, nós teremos um y igual a 0. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Isso é o zero da função, tá? Agora, interpretando a forma geométrica aqui. No gráfico da função afim, a raiz identifica o ponto, ó, a raiz que a gente descobre, este número que dá zero, ele indica o ponto em que a reta cruza o eixo da abscissas. O eixo da abscissas é o eixo x. Então, a raiz ela vai identificar esse ponto aqui, ó, x, 0. Por exemplo, função de x é igual a 2x mais 4. Quero saber qual que é a raiz aqui, né? 0 é igual a raiz, é o número com que faz esta função nos dar um y 0. Então, 2x mais 4. Isso vai dar menos 2, tá? Olha aqui no gráfico. Ele passa pelo menos 2, né? Isso é uma forma de tu descobrir se a tua própria raiz está certa, se o teu gráfico está certo. Tu faz a raiz e vê se está passando pelo número. Menos 2, tá sim. Aí tu vê aqui, ó, lembra do coeficiente linear? Que é onde a reta ela vai passar, que ela passa por esse número? Olha aqui, passando pelo 4. É praticamente isso. Função afim e o zero da função.